Boa tarde, pessoal. Mais uma aula aqui sobre treinamento de SAS. E hoje abordaremos o input delimitado por DLM, DSD, ponto e vírgula e o misover. Esses parâmetros, né, eles são importantes, né, para a questão da importação de arquivos que já vem delimitado por algum delimitador. E estaremos vendo aqui, para importarmos um arquivo delimitado, também utilizaremos o que já havíamos visto antes, né, o input, e nele, né, a gente especifica os campos, né, as variáveis que desejamos importar e o qual delimitador separa os campos no arquivo. O delimitador padrão para o SAS é o branco. Quando não especificamos posição para a leitura dos campos e não identificamos outro delimitador, ele será automaticamente utilizado. A sintaxe geral do DataStep para importarmos arquivos delimitados é a seguinte. Temos aqui, né, novamente o data, arquivo de saída, né, a nossa dataset SAS de gravação, em file. E aqui eu coloco o nome, né, do arquivo, mas também acrescentamos aqui o caminho onde esse arquivo está. Aqui só está representado o nome, mas colocaríamos todo o caminho onde ele está depositado e o nome dele. Aqui eu já estou indicando que ele é um TXT. Depois eu tenho aqui o meu DLM, né, igual delimitador, então aqui está escrito delimitador, mas você colocaria o ponto e vírgula, o pipe ou um outro símbolo que esse arquivo estiver delimitado de fato, ponto e vírgula, e o meu input aqui normal, né, com as variáveis, né, que compõem esse arquivo. Aqui o cifrão já está me indicando que essa minha variável aqui, ela é texto, o var2 é numérico e o varn aqui também é texto, ponto e vírgula e run. Observe que aqui, como o arquivo ele é delimitado, então não estou indicando a posição. Tá? Não estou indicando, o var1 começa da 1, vai até a 10, vai até a 5. Não, ele está delimitado, então ele começa, né? Aqui, lógico, sim, a ordem importa, tá? Nesse caso aqui também a ordem importa, como das outras formas também. Então, a minha primeira variável, a minha primeira coluna lá de dado é o meu var1. Depois o var2 e assim sucessivamente. Aqui eu coloquei só 3, um exemplo, tá? E elas devem estar na ordem que aparece no arquivo de origem. Se você mudar a ordem aqui, na hora que você for importar para o SAS, ele vai dar problema para você. Caso os dados que importaremos do arquivo de origem precisem de formato especial para a leitura, poderemos aplicar, né, um informate na nossa declaração input, indicando assim como o SAS fará a carga do campo. São dados padrões para o SAS o quê? Caractere, né, ou string, qualquer caractere que pode ser encontrado no teclado, e o numérico, que são inteiros, decimais no padrão americano, notação científica, números com casas decimais. Aqui temos os exemplos, né? Aqui seria um número inteiro, aqui um número com casa decimal, e aqui um número científico, aqui também um número representando negativo, né? Menos 123,45. Outros padrões de números como datas, valores com separador de milhar, números com vírgula, como separador de decimal, precisarão do informate para que o SAS faça a leitura apropriadamente. Para que possamos aplicar um informate ao lermos o arquivo delimitado, a nossa declaração input deverá seguir o seguinte formato. Input, o nome da variável, 2 pontinhos e o informate para essa variável. Aqui não está com o ponto, tá? Mas é informate ponto, né? O nome do informate e o ponto. Aí sim ele vai ficar verde. Aqui, ó, onde os dois pontos, esses dois pontos aqui, são obrigatórios para que o SAS respeite os delimitadores, caso o tamanho especificado no informate seja maior que o conteúdo do campo.
Aqui é um cenário, tá? Precisamos importar os dados de produtos que estão em um arquivo texto delimitado por ponto e vírgula. O layout do arquivo é o seguinte: código do produto, aqui tá, gente, só tá uma descrição, não é como ficaria o nome da variável lá no SAS, tá? Porque aqui a gente tá vendo, tá com espaço, tá com C cedilha, acentuação, mas é só uma descrição. Então, aqui a gente tem o código do produto, ele será caractere. A descrição, caractere, tudo aqui caractere, exceto o último, mas ó, descrição, depois vem a categoria, e aqui, por último, custo unitário, este numérico. Então, vendo aqui o arquivo, a gente já bate o olho, ele está, não é posicional, tá? E está delimitado por ponto e vírgula. Aí ficaria a instrução dessa forma, né? Aqui, ó, data, novos produtos, ponto e vírgula, em falho, o arquivo de produtos, t.txt. Lembrando aqui, temos que colocar o caminho. DLM, ponto e vírgula, justamente ele está delimitado por ponto e vírgula. Input, aí o que o nome tá vendo? Aqui eu coloquei, ó, code, underline, produto, descrição, categoria, custo, underline, unitário. As minhas 3 primeiras variáveis são texto, caractere, tá dizendo aqui, e a última somente que é numérica. Aí sim, ó, coloco os 2 pontos, e aqui o meu informant indicando que ela é 8 símbolos, né? O tamanho 8 símbolos, 8 posições, e sendo que o meu decimal é correpresentado com a vírgula. Então, é o xzinho aqui do Comax. Aí, na solução apresentada anteriormente, qual o tamanho das variáveis caractere? Aqui a gente tem, né? Não está definido o tamanho. Aqui a gente vê o 8, fala, ele tem tamanho 8, beleza. Dessa forma aqui a gente não representou o tamanho. Para determinar o tamanho das variáveis caracteres, poderemos utilizar a declaração length. Aí a sintaxe da declaração length é dessa forma, length, variável, e aqui o cifrão, tá? Que a variável nossa, ela é caractere, e aqui o tamanho. Outra possibilidade é especificarmos também o tamanho das variáveis caractere através de informant. Aí aqui sim, olha, eu colocaria, por exemplo, aqui são 2 formas, tá? Mas seria a mesma finalidade aqui. Vamos falar do primeiro. Temos aqui a data, novos produtos, ponto e vírgula, eu enfaio o caminho, delimitado por ponto e vírgula. Aí já colocamos, tudo bem, eu tenho o código do produto. Aqui eu não defini no meu input o tamanho dele, só disse que ele é caractere. Descrição e categoria da mesma forma. Eu quero que esse código do produto, o tamanho dele máximo seja 4. Tá? Então, eu defini aqui 4. Coloquei aqui, ó, no meu length, código produto, o cifrão 4. Descrição, cifrão 25. Categoria 18. Então, se o meu código do produto lá tiver escrito só 10, 1, 0, estando dessa forma, a minha coluna lá, código produto, a minha variável código produto, ficará com tamanho 4. Ficará o número 1, 0 e 2 espaços, porque o tamanho dela é 4. Então, aqui é como se eu definisse o tamanho máximo da minha variável, 25, 18. O meu input aqui é o mesmo do anterior, e aqui já coloquei, né, o tamanho dessa forma aqui com o informant. E aqui seria esse outro exemplo, também dá certo, vai ter o mesmo resultado. A minha base de gravação, o meu arquivo de leitura e o delimitador, e aqui no meu input, o que eu coloco, é diferente do de cima. Aqui eu estou colocando, olha, os 2 pontinhos. Lembra que o código unitário, o custo unitário já estava dessa forma. Aí aqui eu coloco os 2 pontinhos no input e falo, o meu código produto, ele terá tamanho 4 e ele é caractere. Descrição, da mesma forma, é caractere, tamanho 25. Categoria, tamanho 18, caractere também. E os 2 códigos aqui, esses exemplos, trazem o mesmo resultado. Pode ser que o arquivo de texto
que importaremos não tenha todos os campos preenchidos. Aí, nesse caso, deveremos utilizar opções para que o SAS trate corretamente a leitura deste arquivo e carregue os dados nos campos apropriados. Aí o cenário, né? Temos que importar arquivos de produtos, os dados de produto, mas em alguns registros faltam informações no último campo. Aí precisaremos tratar isso em nosso programa com a carga desses dados. Veja aqui no exemplo, que eu tenho a primeira linha, tá com todas as minhas colunas preenchidas, nas minhas variáveis preenchidas. Na linha de baixo, tá me faltando aqui, ó, o valor do custo unitário. Na linha 3, tá preenchido. Na linha 4, também está faltando o custo unitário. Na linha 5, tudo preenchido. Quando o SAS não localiza os dados no final do registro, ele carrega os dados para o próximo registro para completar a observação, escreve uma nota na log e continua o processamento carregando a próxima linha do arquivo ao voltar ao início do data step. Para resolver esse problema, o que precisaremos colocar aqui na nossa instrução do infile, né? Aqui, ó, infile, caminho do arquivo, nome do arquivo, .txt, delimitador como DLM, que vai ser ponto e vírgula, e eu coloco o misover. Então, ele impede de completar um registro com dados do outro, podendo utilizar essa opção. Tá? Então, aqui ele corrige aquele problema que teríamos, tá? Porque ele poderia quebrar aqui, tá? Sportwear, ponto, aí o próximo, o que ele viria pegar aqui? O 10, 12. Ficaria aqui. Então, ia desalinhar todas aqui os dados, né, das variáveis. Ia ficar tudo bagunçado. Então, a gente utiliza o misover, ele corrige isso pra gente. Evita, né, essa mistura dos dados da outra linha por falta do dado da linha anterior. Aí ficaria dessa forma aqui, ó, tá vendo? Para aquele nosso exemplo, colocando o misover aqui, corrigiria o problema. Poderemos ter também, ao mesmo tempo, como apresentado anteriormente, caso um arquivo de texto que tenha dados ausentes no meio do registro. E aí o SAS encontre, né, 2 delimitadores consecutivos ao ler o registro do arquivo em questão. Aí dessa forma, os dados dos próximos campos serão deslocados para os campos faltantes e teremos o mesmo problema que ocorre quando os registros estão incompletos no final. Aí aqui nesse exemplo, olha, a primeira linha, né? Estamos simulando aqui, temos a primeira informação, o primeiro dado, o segundo, ok, aí no terceiro a gente não tem, ó, ele tá em branco. E aqui, se olharmos, já é um delimitador praticamente grudado no outro aqui, tá? Consecutivo. E aí depois a última informação, e aqui no exemplo da linha 3, da mesma forma. Se observarmos, está faltando aqui, temos 2 pontos e vírgulas juntinhos aqui. Então, quando o SAS localiza delimitadores consecutivos por padrão, ele trata os delimitadores como um. Tá? Então, aqui a gente ia ter o mesmo problema de tá faltando informação. Isso aqui ocasionaria um erro na nossa base de dados, né? No nosso dataset. E aí, para corrigir esse tipo de problema, evitar, né? Que pode vir no arquivo sem a informação mesmo. A gente utiliza a opção DSD, que é o Delimiter Sensitive Data, é um recurso que podemos utilizar na declaração em file e faz os seguintes tratamentos. Seta o delimitador padrão para a vírgula, trata delimitadores consecutivos como missing no campo e habilita o SAS a ler valores colocados entre aspas no arquivo texto, por conta de símbolos iguais ao delimitador. Aí a gente tem o parzinho aqui, tá? Da solução misover e o DSD. Então, é bom, por boas práticas, utilizarmos essas duas opções aqui, toda a importação de arquivo que fizermos, né, de TXT, para evitar esse tipo de problema. Ainda mais se um arquivo for grande, é complicado a gente conseguir identificar
que está faltando um dado lá no meio, né, do seu arquivo. E aqui, né, colocando novamente, ó, o problema, né, ó, do DLM, o delimitador, delimitadores diferentes de branco, né, então, DLM igual, aí você coloca o delimitador, que a gente usou nos exemplos ali como ponto e vírgula. Valores faltando no fim do registro, missover. Delimitadores consecutivos por falta de dados ou valores entre aspas, por possuírem símbolos iguais ao delimitador. Então, a gente utiliza o DSD. Então, esse trio aqui, né, é bom estar utilizando. Esse aqui, se não colocar o DLM, vai dar problema na sua importação. Então, vamos colocar que os três aqui são obrigatórios para uma importação com sucesso. E dessa forma, terminamos essa trilha, agradecemos a oportunidade e tendo alguma dúvida, a favor nos contactar. Até mais, pessoal.